Olá, tudo bem? Seja bem-vindo de volta ao nosso segundo vídeo da série sobre o Nada Será Como Antes. E realmente esse é o cenário, nada será como antes. Ontem nós falamos no nosso vídeo sobre os desafios que a gente tem aí dos cenários, as incertezas e como as coisas são mais permanentes e se prolongam muito mais do que a gente esperava, quando a gente fala de pandemia, dos efeitos da pandemia, enfim. E aí a ideia aqui é justamente essa, né? Como a gente navega nesse mar de incertezas, sabendo que a gente está diante de um cenário de incerteza. Eu acabei de sair da live do Átila e Amarino, que foi. Estou gravando esse vídeo aqui na terça-feira à noite, e ele falava justamente sobre o ritmo de desenvolvimento de vacinas e como, num cenário mais otimista, a gente só vai ter uma vacina para todo mundo começo de 2022. Então, assim, nós temos que nos preparar para um cenário de pandemia que vai se prolongar aí por um ano e meio a mais do que a gente tem hoje, com algumas variações de aberturas e fechamentos, de oscilações e não oscilações. Então, algumas tendências de controle de aglomeração, de controles sanitários, elas devem se prolongar por muito mais tempo do que as quarentenas mais radicais e devem permanecer, ainda que seja no âmbito regulatório ou de certificações. E nós temos que nos preparar para isso. E não há série histórica, não há nenhum paradigma de como a gente avalia para onde as coisas vão. Então, neste momento, a gente tem que aprender a navegar na incerteza. E esse é o objetivo desse vídeo de hoje, como a gente navega na incerteza. E por quê? Porque qual é o novo normal? Tem muita gente falando sobre o novo normal, a McKinsey fala do próximo normal, mas na prática ninguém sabe mesmo, para valer, o que é o novo normal. Tem algumas pistas, mas está tudo muito incerto, várias coisas que se provavam na China, quando a gente olha para o cenário europeu, não é a mesma coisa que está acontecendo no pós-lockdown. Então a gente precisa o quê? É rodar experimentos e fazer uma gestão de incerteza. Gestão de incerteza a gente faz por meio de processos como o de árvore de decisão. A árvore de decisão é uma forma de, quem trabalha com programação conhece bem, é uma forma de você organizar a decisão por etapas, controlando aí as probabilidades. Neste gráfico do lado, a gente tem uma possibilidade de colocar todas as fichas numa proposta sem validar antes, e aí quais são as perspectivas que a gente tem de ganho. Você lida com uma incerteza, você não sabe quais são as probabilidades, a probabilidade pode ser de ganhar ou de perder, então o que você tem ali no final é um valor de retorno muito mais baixo, porque você está exposto a uma incerteza muito maior. Quando você coloca uma etapa anterior de validação, você tem mais clareza de qual é o caminho a seguir. E aí, se você vai para o caminho A, né, o caminho mais provável é o A, então você tem ali um cenário um pouco mais claro. E aí, com isso, você se expõe menos. O que a árvore de decisão nos traz é a ideia de que, se nós não sabemos para onde ir, nós temos que colocar as várias opções na mesa e testar todas elas. Ou pelo menos testar as que a gente tem, que a gente acredita mais, as duas ou três que você acredita mais. E aí, com com esses testes, entender um pouco qual é o caminho a seguir. Isso é fazer gestão de incerteza. Né? E para isso, importantíssimo é errar rápido. Eu coloquei essa frase do Tony Robbins aqui, mas muito mais pelo caráter matemático da questão, e ele conversa muito com o que a gente falou sobre árvore de decisão lá atrás, do que o momento coaching, tá? O Tony Robbins, ele fala assim, que as grandes mudanças na nossa vida, na verdade, são pequenos ajustes, que em termos de grau, eles são pequenos, mas quando você estica a reta, né, no médio e longo prazo, elas apontam para alvos muito diferentes. E é bem isso que a gente está vivendo nesse momento. Então, nesse momento, nós temos que fazer pequenos ajustes de grau mesmo, pequenos ajustes de rota, mas que vão fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso lá na frente.
entre sobreviver ou não. E por isso errar rápido, não espera esse gráfico abrir muito para você fazer a mudança. Faz a mudança rápido. Testou, não teve apelo, corrige, volta e lança de novo de um jeito diferente. Então, é esses pequenos ajustes que você precisa fazer. E para isso, é importante olhar muito para dados e rodar as experiências e validar tudo muito rápido. Então, por exemplo, quais dados são importantes? Você precisa olhar suas taxas de conversão. E por funil, tá? Não só. Pensa nos suas diversas linhas de produtos e olha quais estão convertendo mais e quais estão convertendo menos. E concentre esforço naquilo que converte mais. Olha as metas, né? As metas que se cumpriam e não se cumprem mais. Reavalie as metas e vê se no cascateamento das metas para as equipes aquilo faz sentido. Que a pior coisa que tem as equipes baterem suas metas e a empresa não bater. É sinal de que as metas não estão se conversando. Tenta identificar também mudança de tendência. Então, olha para o seu fluxo e vê se tem alguma coisa que você não vendia e agora você está vendendo. Ou tem alguma coisa que você vendia e não está vendendo mais. Essa visão das mudanças de tendência é fundamental para você entender o caminho a seguir. E principalmente, esse é o momento de você olhar para o comportamento dos seus 20% melhores clientes. Porque é ali que você vai poder cascatear e garantir a sobrevivência da sua empresa. Você tem uma base enorme, que evidentemente tem que atender todo mundo, tem que cuidar bem de todo mundo, mas são esses 20% que vão te dizer onde está o grosso do valor que você está entregando. E onde estão as mudanças do valor que você entregava e não está entregando mais, ou que você não entregava e passou a entregar. Olha muito para eles, chama eles para conversar, roda a pesquisa. Isso é muito importante. E validação. Esse é o momento de fazer experiência. Você não gasta, não é para gastar muito dinheiro com as coisas, é enterrar muito dinheiro em apostas que não vão dar resultado. Essa é a hora de você pegar pouco dinheiro, rodar pequenos testes, montar protótipos, colocar esses protótipos para rodar, expondo a clientes reais e ver como eles respondem a isso. Também esse é um momento muito importante de você ler, de você estudar, de você experimentar coisas novas, aprender o que você não conhece e principalmente desligar dos seus preconceitos. Tem muitos casos de empresas. A gente fez essa semana o episódio da Swinis, que é uma farmácia de manipulação centenária na Irlanda. E por que essa história é importante? Porque é uma farmácia que sempre vendeu remédio. De repente não estava conseguindo mais vender remédio, fechou. Mas ela foi reaberta, se reinventou como por conta da sua importância num romance. Então os fãs do romance se mobilizaram para reabrir a farmácia e ela hoje existe não mais para vender remédio, mas para ser um ponto de encontro dos aficionados desse romance. Então, isso, para você fazer esse tipo de virada de modelo de negócio, né, é importante desligar os preconceitos. A gente conhece a IBM, por exemplo. A IBM fazia mainframe. Hoje a IBM é uma empresa de cloud e já nem vende computador mais. Então, como é que você vira isso? Você tem que estar aberto a entender para onde as coisas estão indo e responder a elas. Né? E ser brasileiro nessa hora traz algumas vantagens. Por quê? Porque primeiro que a gente está, embora nossa pandemia aqui esteja mais espalhada, a gente esteja com os indicadores piores do mundo nesse momento, a gente está atrás de outros países. O nosso momento de pandemia ele é anterior aos momentos da Europa, anterior aos da Ásia, que estão falando de segunda onda nesse momento e tudo mais. Então, é olhar para o que está acontecendo na Europa agora na reabertura, olhar para o que aconteceu na Ásia, nos dá alguns insights, olhar para o que está acontecendo em Nova York, que é uma região que está saindo da pandemia, nos ajuda a ter alguns insights de para onde as coisas vão para cá. Ah, mas o Brasil não é Nova York, é verdade. O Brasil não é a Itália nem a Espanha, é verdade. Mas entender como as coisas estão acontecendo lá podem trazer uma luz de como é que vai ser o comportamento das pessoas no pós agora.
E também se a gente por um lado não é o povo mais disciplinado do mundo, isso não é o nosso forte, a gente é um povo extremamente flexível, né? Toda empresa brasileira tem uma história de resolver problemas de forma criativa. Toda história de sucesso no Brasil tem por trás uma história de resolver problemas de forma criativa. E acho que essa é a hora de a gente usar isto, né? É a mesma capacidade inventiva que criou o restaurante por quilo, por exemplo, tem que ser usado agora. Pegar uma inovação simples, idiota, mas que não existe, né? O resto do mundo, ou você paga por cabeça, ou você tem à la carte, mas a ideia é que você põe uma quantidade de comida no prato e pesa, foi uma invenção brasileira. E é importante estar atento a esse tipo de. Usar esse tipo de racional para que a gente possa encontrar soluções. Dado que a situação ela vai se prolongar por muito mais tempo do que a gente espera, que a retomada não vai ser 100%, quem apostou numa retomada 100% está vendo neste momento resultados muito ruins, e não só pela destruição de riqueza, né, que a gente falou no vídeo passado, destruição de capital, congelamento da economia, que também consome renda, mas também pelas questões sanitárias. Então tem coisas que não vão voltar porque as pessoas não se sentem seguras para estar exposta àquela situação. Então esta é a hora de ser criativo, essa é a hora de pensar, o famoso jargão de pensar fora da caixa. E, enfim, e com isso a gente encerra a conversa de hoje. Amanhã a gente vai subir um novo vídeo fechando um pouco essa conversa. Então, já que a gente já sabe que a gente tem que testar, que a gente tem que experimentar como fazer isso, né? Porque o mundo oferece caminhos demais. Tem uma música que fala isso, né? E quais são os caminhos? Como é que você sabe qual é a melhor solução para você? E nós vamos conversar sobre isso amanhã. Então, permaneça aqui, continue ouvindo nossos vídeos, compartilhe, pode mandar esse vídeo para quem você conhece, o de ontem também. Acho que é importante queremos espalhar essa mensagem de que esta é a hora de experimentar coisas novas em termos de negócios. Muito obrigado.